Boa noite. Aqui nós estamos nesse encontro marcado com o nosso Pai, com o nosso Deus, que é todo-poderoso, que vem nos aconselhar, que vem nos ajudar, nos fortalecer e principalmente nos conduzir, segundo o querer e segundo a vontade dele. O Senhor, ele vai trazer um recado muito interessante, muito importante para mim e para você, em nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, Tu és lindo, sublime, maravilhoso, majestoso, ó Deus, Tu és magnífico. Santo, santo Tu és, Deus, ó Pai. Perdoa os nossos erros, Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza, ó Deus. Somos falhos, somos fracos, mas sabemos, Deus, que temos um Deus poderoso e que é só o Senhor, Deus, que perdoa pecados. Oh, Deus, queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ser guiado e conduzido por Ti. Então fala conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento, amplia nossa mente, transforma a nossa maneira de pensar, cumpre em nossa vida o plano perfeito do Senhor. É o que nós queremos, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O recado que Deus tem para nós esta noite está aqui no livro de Lucas, o capítulo é o 18. O verso é o 1. Ele vai dizer assim: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui, neste versículo, o Senhor ele nos dá 3 lições de imediata. É claro que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, mas hoje ele vai nos dar 3 lições muito importantes. Porque aqui ele diz, e contou-lhes também uma parábola. Ele diz que ele contou uma parábola. Há traduções que diz que ele contou uma fábula. Fábula ou parábola são pequenos contos que podem ser verdadeiros, como podem ser fictícios. Ou seja, a parábola ela pode ser verdadeira, como ela pode ser falsa. Então o Senhor, ele já nos ensina a primeira lição. Quando você ouvir uma parábola, quando você ouvir uma fábula, quando você ouvir um conto, preste muita atenção, porque tanto ela pode ser verdadeira, como ela pode ser falsa. Então, somente com os teus olhos espirituais abertos, que você vai conseguir diagnosticar se é verdade ou se é mentira. Mas Jesus ele já está te dizendo que a parábola, a fábula, pode ser verdadeira, como ela pode ser mentirosa. Aí ele continua e ele diz assim, sobre o dever de orar. Segunda lição que o Senhor traz para mim e para você é que eu e você, quando nós decidimos servir a Cristo, seguir a Cristo, nós não temos o livre-arbítrio no caso de orar. Por que estou dizendo isso? Porque o livre-arbítrio todos nós temos. Eu continuo com o meu livre-arbítrio seguindo a Cristo? Sim. Mas não quando significa oração. Quando significa oração, Jesus ele diz, é um dever. Um dever é uma obrigação. Uma obrigação é algo que tem que ser cumprido. Não é se você quiser, se você puder, se você tiver tempo, não. Por quê? Primeiro, as fábulas.
Os contos podem ser verdadeiros, mas também podem ser mentirosos. Você só sabe o seu presente e o seu passado, porque já aconteceu. Mas Deus, Ele sabe o seu futuro. E tudo que estão contando, que estão dizendo para você, para mim, Deus, Ele sabe o que é verdade, o que é mentira, porque Ele olha direto no coração e Ele sabe o futuro. Então a oração é um dever, é uma obrigação minha e sua. Quando nós aceitamos a Cristo, nós perdemos, né, esse livre-arbítrio, se eu quero ou não orar. Entenda bem, de maneira nenhuma você perdeu o seu livre-arbítrio de viver, de fazer as suas escolhas. Nós estamos falando aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que tomaram a decisão de viver sendo imitadores de Cristo. Quando se trata de orar, não há um livre-arbítrio. Eu não oro se eu quiser, eu não oro se eu puder, eu não oro porque eu estou muito cansada. Não, você tem um dever de orar. Para que quando você ouvir uma parábola, um conto, uma fábula, você apresentar diante de Deus o que você ouviu, para que você não seja enganado, para que você não caia nas fábulas erradas, para que você não vire um religioso que desagrade a Deus. Porque o verdadeiro religioso, Jesus diz que é aquele que visita os órfãos, acode as viúvas, fazendo visitas, fazendo o trabalho de servir, né? Buscando. Agora eu não me recordo exatamente como Jesus disse, mas ele disse que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas e proclamar o Evangelho. Não me recordo se é exatamente desta maneira, mas irei verificar e irei colocar para aquele que tiver curiosidade de saber. Então, o Senhor Jesus, Ele continua e Ele diz assim, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então agora Ele vem e diz para mim e para você, não fica desanimado. Você não pode perder suas forças. Você não pode parar. Você não pode fraquejar. Se você ouvir uma fábula que for mentirosa, se você não estiver orando, você vai fraquejar. Você vai parar. Você vai desanimar. Por quê? Porque a oração é o combustível do cristão. Um carro não anda sem gasolina. O cristão, ele não anda sem oração. É a oração que vai te mostrar se o que você está ouvindo é verdadeiro. É a oração que vai te dar o ânimo que você precisa para buscar aquilo que Deus tem para você. Então o Senhor, Ele diz para mim e Ele diz para você nesta noite. Preste atenção nas fábulas que você tem ouvido. Não deixe de orar. A oração é uma obrigação que você deve cumprir. E aí ele diz mais, não perca a sua força, não desanime. E a oração que vai te ajudar a não desanimar, não perder as suas forças e descobrir, porque é o Espírito Santo quem vai te revelar se o que você está ouvindo é uma fábula verdadeira ou se é uma fábula falsa. O Senhor quer que você abra os teus olhos e viva a palavra, para que assim os planos que Ele tem na sua vida, os planos que Ele tem na minha vida, se concretize no nome de Jesus. Receba essa palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome do Senhor Jesus.
Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja teu nome, glorificado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigado porque a cada dia o Senhor nos ensina. Obrigado porque a cada dia o Senhor nos dá o crescimento. Obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos para que possamos estar alerta a tudo que ouvimos. Nós não podemos acreditar em tudo que ouvimos, porque o Senhor diz: maldito o homem que confia no homem, porque é só o Senhor que é perfeito. É só o Senhor, Deus, que nunca mente. E nós confiamos no Senhor. É por isso que o Senhor nos ensina: ore. Ore. A oração não é uma opção, é uma obrigação. Você precisa orar. Você precisa buscar em oração para saber se o que você está ouvindo verdadeiramente vem de Deus. E o Senhor, Ele diz: porque se você não orar, as tuas forças irão enfraquecer. E se as tuas forças enfraquecerem, você vai desanimar, você vai desistir. E Deus não quer que nós sejamos um desistente, porque o que Ele tem para a nossa vida é muito bom, é muito grande, é muito lindo, é muito maravilhoso. A palavra de Deus diz que nunca pensamos, nem sequer imaginamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Deus quer que nós tomemos posse de tudo que Ele tem para nós. Ele quer que nós prossigamos, Ele quer que nós saibamos o que Ele quer que nós façamos. Ele quer que nós entendamos todas as fábulas que nós ouvimos. Ele quer que nós não deixemos de orar. Ele quer que nós nos aproximamos dEle a cada dia mais e mais, porque quando aproximamos-nos dEle, Ele nos fortalece, Ele nos vivifica, Ele nos ajuda. Ele é quem faz tudo na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo crescimento espiritual que o Senhor trouxe aos nossos corações, à nossa mente, à nossa vida, Deus. Glorificado, exaltado seja o Senhor. Deus, é no nome de Jesus que eu uso a autoridade do Senhor. E eu digo àqueles, Pai, que estão doentes, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão cabisbaixos, que estão cansados, que estão desanimados, que a força do Senhor, o ânimo do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, Pai, venha no coração de cada um, porque é só o Senhor quem conhece os corações, Pai. Mas é no teu nome, Senhor, que é liberada a paz, a alegria, o amor, a esperança, a fé. É no teu nome, Pai, que é liberada a cura. É no nome de Jesus. Receba a cura, minha irmã, no nome do Senhor Jesus. Receba a alegria de Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que o teu filho, que a tua filha fique curada, fique sã, que glorifique o teu nome, Pai, nesta terra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, dá um joinha lá no vídeo. E se você acha que ele pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Se você não foi inscrito, não foi inscrita aqui no nosso canal, se inscreva lá. Clique lá. Todas as notificações. E sempre que um vídeo for colocado no YouTube, você será notificado e juntos cresceremos em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.